Ok, seguimos então com secreções do trato gastrointestinal. Bom, começando com as secreções salivares na região da boca, a gente tem glândulas salivares que produzem uma grande quantidade de muco que ajuda na mastigação e na deglutição, mas também produz alguma quantidade de enzimas, com o início de digestão já na boca. Nos seres humanos, 1 litro de saliva por dia que lubrifica os alimentos e facilita a deglutição. Nos seres humanos, 3 tipos de glândulas na boca: parótidas, submandibular e sublingual. Em outros animais, a gente vê as zigomáticas também. Essas glândulas, elas contêm uma região chamada de ácino, onde se produz uma grande quantidade aqui de grânulos de zimogênio com amilase, com proteína, e um ducto, né, que na parte ductal é onde o conteúdo caminha até chegar na região de expulsão na boca, mas a grande quantidade de muco adicionada vem dessas regiões ductais, tá? Então, glicoproteínas que são jogadas para a composição do conteúdo salivar. Tá? Nos ductos a gente tem 2 tipos celulares, intercalares e estriados, que vão drenando o líquido até chegar na região da boca. A saliva ela tem uma função digestiva. Essa função é dada principalmente pela amilase salivar, ou também chamada de pitialina. A amilase salivar ela começa uma redução de oligosacarídeos e ela atua até o momento que chega na região gástrica, onde a acidez impede a atividade da amilase salivar. Também existe uma quantidade um pouquinho menor de lipase, então começa a ter uma quebra de lipídios também na boca. No entanto, essa quantidade de lipase é muito diminuta e não faz um papel efetivo na quebra de lipídios. A mucina que compõe o conteúdo salivar tem um papel principalmente lubrificante e vai facilitar a passagem do conteúdo pela região de esôfago até a chegada no estômago. Então, a glândula tem bastante atividade metabólica, inervada pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, que aumenta a sua secreção. Ela mantém aqui uma grande concentração de bicarbonato, que favorece então a manutenção do pH na região da boca, né, para que não tenha nenhum dano tecidual. E ao longo da passagem pelo ducto, ela vai sofrendo alterações do conteúdo, né? Perdendo sódio, perdendo cloreto, ganhando potássio e ganhando bicarbonato. Então, os ductos modificam a quantidade de íons, mas não o volume do conteúdo. Chegando no estômago, a gente começa a ver a secreção gástrica. Então, o estômago ele é tido como um reservatório bastante importante, principalmente a região do fundo funciona como uma área de armazenamento, mas a região do corpo e do antro, que tem uma capacidade motora maior, também tem uma capacidade secretora maior. Então, nessas regiões, a secreção de ácido clorídrico, pepsina, fator intrínseco, muco, bicarbonato e um pouquinho da lipase ainda é secretada aqui. A região gástrica ela tem uma superfície gástrica com células epiteliais e colunares que produzem uma grande quantidade de bicarbonato e muco, importantíssimo para a manutenção do pH da parede, já que o ambiente da luz do estômago é extremamente ácido, e alguns orifícios em que a gente encontra agora a estrutura glandular aqui, certo? Então esses orifícios eles aparecem na superfície gástrica, principalmente na região do corpo e do antro, em que as glândulas são chamadas de oxínticas. Então, nessa região de glândulas oxínticas, a gente tem a composição da glândula com células do tipo mucosa, como essas daqui, produtoras da grande quantidade de muco para a proteção do estômago, junto com bicarbonato, as células parietais, as células principais e células secretoras endócrinas e parácrinas, como as células enterocromafins, secretoras de histamina, e as células D, secretoras de somatostatina, e as células G, secretoras de gastrina. As mais importantes para o conteúdo de digestão aqui, para a função digestiva do estômago, são as células parietais, tá? Então, essas em roxinho aqui, que produzem tanto ácido clorídrico quanto fator intrínseco, e as células principais, destacadas em verde aqui, que são as células produtoras do pepsinogênio. A secreção ácida do suco gástrico, né, toda a presença de ácido dada pela célula parietal, é produzida através da secreção para o lúmen de H e de Cl, de forma independente. Então, a célula não produz o ácido em si, ela produz tanto H quanto Cl, que quando chegam no seu contato, né, fora já da célula, se unem por uma facilitação e aí então
tem a disponibilidade do ácido clorídrico secretado. Essa mesma célula é a célula produtora do fator intrínseco, bastante importante para a absorção de proteína do complexo B. Então é a única função essencial do estômago que não tem uma outra região do corpo que vai fazer por ela. Tá? Então esse fator intrínseco é uma glicoproteína secretada pela célula parietal, que tem também o papel de secreção de ácido clorídrico, e ela é estimulada aqui tanto pelas enterocromas fins, quanto pela célula G, quanto pela acetilcolina do sistema parasimpático. Ainda o estômago tem produção de pepsina na forma inativa, então as células principais produzem a enzima na sua forma pepsinogênio. O pepsinogênio é armazenado em grânulos desimogêneos, quando secretados, então, e daí o pepsinogênio entra em contato com ácido no interior estomacal, e é o ácido que faz a clivagem do pepsinogênio para a sua forma ativa pepsina, com atividade sobre a quebra de proteínas. Além disso, as células aí das glândulas produzem muco e bicarbonato em grande quantidade. Esse muco e bicarbonato são responsáveis pela proteção da parede do estômago. É ela que não deixa com que o ácido chegue muito próximo da parede do estômago e consiga proteger o estômago contra a atividade ácida intensificada. Então vai ter digestão ácida dentro do estômago, mas não vai ter digestão da própria parede por uma adesão de muco e bicarbonato que faz uma camada, uma barreira contra essa atividade enzimática no próprio tecido estomacal. No intestino, quando o conteúdo é empurrado para o intestino, a mucosa intestinal também secreta uma grande quantidade de muco e bicarbonato, junto com eletrólitos e água que fazem a proteção contra danos. No entanto, o ambiente intestinal ele é bem mais alcalino, não é tão ácido quanto o estômago, então isso favorece também a manutenção do pH dentro do intestino. O duodeno tem várias glândulas ramificadas, muito produtoras de muco e bicarbonato, e células epiteliais que produzem líquido, aquoso principalmente. Além disso, a gente tem glândulas anexas, né? Temos tanto pâncreas quanto fígado, que são os anexos aí que ajudam na atividade enzimática intestinal. Então, o pâncreas e o fígado, eles despejam sobre o duodeno. No duodeno tem o canalículo aqui em comum, que vem do fígado e vem do pâncreas. O pâncreas tem uma função endócrina, nós já vimos em outra aula, mas tem aqui a função exócrina bastante importante. Então é a função exócrina de produção lá nos ácidos e ductos exócrinos, que a gente vai ter um componente aquoso e um componente enzimático. A estimulação do pâncreas, tanto neurócrina quanto endócrina, estimulam a ação do componente de ácidos aqui a produzir principalmente as enzimas, né, protease, amilase, lipase, e o componente ductal a produzir bicarbonato e líquidos. Então a gente tem aqui a secretina como principal estimulador do componente aquoso e bicarbonato, chegou algum ácido no intestino, secretina é liberada e mais componente de bicarbonato e muco é produzido pelo pâncreas, ou a colicistoquinina, que estimula o componente enzimático das células acinárias. Então, o componente enzimático é composto por 3 enzimas principais, né? Proteases, produzidas na fórmula de zimogênio, inativos. Esses zimogênios são jogados, então, para a luz intestinal. Na luz intestinal, o tripsinogênio é convertido a tripsina por uma enteropeptidase da mucosa da parede do intestino, e aí a tripsina converte tripsinogênio, quimotripsinogênio em tripsinogênio, procarboxipeptidase em carboxipeptidase, pré-elastase em elastase. Então todas as enzimas produzidas aí nos ácidos para a digestão de proteínas são produzidas na forma inativa e se tornam ativas por ação da tripsina. O que essas enzimas fazem? Elas convertem as proteínas, então são grandes complexos proteicos, em complexos menores, então polipeptídeos, dipeptídeos, tripeptídeos, até alguns aminoácidos podem ocorrer. O componente enzimático relacionado à quebra do amido, a amilase, ela também vem já dos ácidos ali numa forma ativa, tá? Então a forma ativa, a alfa-amilase, é produzida pelos ácidos e aí a alfa-amilase ela consegue converter o amido em oligosacarídeos e esses oligosacarídeos então vão sendo quebrados ao longo da passagem intestinal por outras enzimas da família da amilase.
Por último, lipase. A lipase também produzida pelos ácidos, agora em resposta à presença de lipídios. Então a gente tem aqui na forma ativa também lipase, colipase, colesterol-esterase, fosfolipases, que fazem a conversão da gordura, do glóbulo grande de gordura, em monoglicerídeos, ácidos graxos, colesterol, fosfolipídios, em partículas menores, tá? Com associação aqui a auxílio do fígado. Então, o que o fígado faz? Ele, através dos hepatócitos, produz um conteúdo que é chamado de bile, que é despejado sobre a vesícula biliar. Então, os hepatócitos têm contato com um canalículo da vesícula biliar e aí esse composto que é produzido pelo hepatócito é eliminado para a vesícula biliar como uma forma discreta. A bile, ela contém ácidos biliares e sais biliares, são os elementos mais importantes para a digestão de lipídios, além de conter também colesterol, pigmentos, fosfolipídios, que são excretados juntamente. Então, o conteúdo ali dos hepatócitos é jogado para a vesícula biliar e o ducto biliar comum, que vem ali junto, né, com o ducto que vem do pâncreas, chega no esfíncter, o esfíncter de Oddi, que está lá no duodeno, e aí então esse conteúdo é jogado para dentro do duodeno, e começa então uma atividade juntamente com o conteúdo pancreático para a digestão de lipídios. Qual é a composição da bile, né? Então a bile ela é composta principalmente pelos ácidos biliares, é a parte mais importante aqui pra gente no caso da digestão, porque são os elementos que favorecem a emulsificação da gordura, então são sintetizados pelos hepatócitos, derivados do colesterol, e eles atuam na emulsificação, então na diminuição do atrito, né, do maior formação de glóbulos de gordura em glóbulos menores e a possibilidade da atividade das lipases e colipases dentro de um ambiente aquoso como é o intestino. Os fosfolipídios e colesterol, que são principalmente as lecitinas, vêm da digestão dos lipídios também, e os pigmentos, que dão uma grande parte da coloração às fezes. Então, a coloração amarronzada que nós vemos nas fezes são derivadas dos pigmentos da composição da bile, tá? Que envolvem principalmente o urobilinogênio, né? Convertido aí em urobilinogênio de pigmentos urinários, que atua no intestino dando coloração, além da grande quantidade de água e sais que também são liberados juntamente com a bile. A secreção do intestino grosso é composta principalmente por muco. Então lembra que no intestino grosso, quando o alimento chega lá, ele já foi praticamente todo absorvido em termos de nutriente e vai chegar mais um alimento bastante aquoso e com partículas grandes que precisam agora ser reabsorvida a água. Então a mucosa da parede do intestino ela produz uma grande quantidade de muco, muito eletrólito, muita água, confere uma proteção contra danos mecânicos nessa região do cólon, e aí então o cólon consegue fazer uma absorção de água bastante efetiva. O vago e os terminais ali da região mais sacral, que comandam a região colônica, empurram esse bolo, ao longo do trajeto a água vai sendo absorvida.